Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, já falamos aqui sobre corrente elétrica, dá uma olhada se você ainda não viu nesse vídeo, e sobre análise gráfica e a classificação da corrente, que também está aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da passagem da corrente elétrica através de um condutor. Um dos efeitos é o efeito químico. Ora, como uma corrente numa solução eletrolítica desloca íons, eu posso, através da corrente elétrica, separar esses íons, porque eu vou ter o deslocamento de íons positivos, que são os cátions, para um lado, e os íons negativos, que são os ânions, para o outro. Então, se eu tiver uma solução e eu tiver ali uma dispersão, vários íons nesse fluido, quando eu aplico a corrente elétrica, quando eu aplico uma diferença de potencial, os negativos vão para um lado, os portadores de carga positivo vão para o outro, e há uma separação, há uma quebra, há uma lise. Então, por isso que a gente chama de eletrólise. A eletrólise é exatamente esse processo de separação, porque na hora que eu tenho lá um polo positivo e eu tenho lá o polo negativo e eu tenho aqui uma solução iônica, aquelas cargas que são positivas, aqueles portadores de carga positivo, vão ser atraídos para o lado negativo, para o polo negativo, enquanto que os portadores de carga negativa vão ser atraídos para o polo positivo. Então eu tenho uma separação. Os cátions vão para um lado e os ânions vão para o outro. E aí eu consigo quebrar, separar os íons de uma molécula. Quebra é lise, através de corrente elétrica, é a eletrólise. O efeito da passagem de corrente, que a gente chama de efeito térmico, é o chamado efeito Joule. O efeito Joule, o pessoal chama de Joule, Joule, mas a pronúncia correta é Joule. O efeito Joule é o efeito do aquecimento de um condutor pela passagem de corrente elétrica nele. Então, quando eu tenho um condutor atravessado por corrente elétrica, eu vou ter uma potência que é dada pela quantidade de energia que é transformada em calor por unidade de tempo. A gente vai ter vídeo só para falar sobre isso, mas o efeito Joule é o efeito de aquecimento. Ora, o efeito Joule é usado, por exemplo, em chuveiros elétricos. É usado, por exemplo, em lâmpadas incandescentes. O efeito magnético da corrente elétrica, também chamado de efeito Ørsted, foi descoberto por Christian Ørsted, que num experimento involuntário, ele estava preparando uma aula de circuitos elétricos, ele percebeu que uma bússola próxima dos condutores defletia sempre que passava corrente nesses condutores, ou seja, havia uma mudança na inclinação da bússola. Ora, mas a inclinação da bússola depende da presença de campo magnético, e é exatamente isso que é o efeito magnético da passagem de corrente. A passagem de corrente elétrica por um condutor dá origem a um campo magnético em torno desse condutor. Então eu tenho um campo cujo vetor campo, vetor indução magnética B, é diretamente proporcional à intensidade de corrente que passa por um condutor. Quando eu tenho corrente elétrica num condutor, eu tenho ao redor desse condutor a criação de campo magnético. Esse é o efeito Ørsted, que também estudaremos no futuro. Eu ainda tenho o efeito fisiológico. O efeito fisiológico é o chamado choque elétrico. O choque elétrico, que pode ser desde um desconforto provocado pelo contato do corpo com a fonte de corrente, até mesmo a morte.
A corrente elétrica que circula pelo nosso corpo interfere principalmente no funcionamento dos músculos, porque todo o comando muscular do nosso corpo é feito através do cérebro por bioeletricidade. O cérebro produz uma reação química e isso gera um impulso elétrico que vai pela medula, depois para os nervos e, por fim, para os músculos. Se há passagem de corrente elétrica pelo nosso corpo que não tem origem no cérebro, isso interfere no funcionamento dos músculos. É por isso que a gente tem aquela ideia errada de que a pessoa pode ficar presa num fio, grudada num fio por causa de um choque. O que acontece é que, dependendo da forma como você toma o choque, os músculos da mão perdem o comando do cérebro e, quando isso acontece, os dedos fecham, a mão relaxa. Então imagina que aqui é um fio em vermelho, você está com a mão desse jeito e aí ao tocar no fio você perde o comando dos dedos. Olha o que acontece, a mão fecha. E mesmo que você fique pensando para a mão abrir, comandando com o cérebro, dependendo da intensidade do choque, você não consegue comandar os dedos e por isso a mão não abre. E aí as pessoas dizem que foi ficando grudado no fio. Na verdade, a corrente não cola você no fio. O que acontece é que você perde o comando. É por isso que quando você vai testar alguma coisa, recomenda-se que seja sempre com o dorso da mão, porque se você toma um choque, os dedos se fecham e você solta aquela coisa. Então, muita atenção e cuidado, a corrente não gruda você no fio, tá bom? Muita atenção com choques que passam da mão para outra mão ou de uma mão para o pé, porque isso passa pelo coração e afeta o funcionamento do nódulo sinoatrial, que é quem comanda o batimento cardíaco. Como as frequências residenciais são muito maiores do que a frequência cardíaca, uma corrente que passe pelo coração pode fazer com que o coração dispare e isso provoque uma fadiga ou fibrilação ventricular. Aí eu tenho uma fibrilação e o coração trava. Muita atenção quando eu tenho a fibrilação, o coração trava e para você voltar, você precisa ou dar um choque rápido ou fazer aquela massagem cardíaca. Outro problema do choque é o efeito térmico. A passagem de corrente aquece os tecidos e isso pode provocar danos. Então, quando você fala de efeito fisiológico, você está falando de choque, que pode ir de pequenos desconfortos até a morte. Acompanhe alguns exemplos de questões envolvendo os efeitos da passagem de corrente elétrica. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O choque elétrico é provocado por uma corrente elétrica circulando através do corpo humano ou de um animal qualquer. O pior choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão da pessoa e sai pela outra. Nesse caso, por atravessar o tórax, ela tem grande possibilidade de afetar o coração e a respiração. Se o dedo polegar e o dedo indicador de uma mão ou uma mão e um pé fizerem parte do circuito elétrico, o risco poderá ser menor. O valor mínimo de corrente que uma pessoa pode perceber é de 1 mA, mas uma corrente de 10 mA faz a pessoa perder o controle dos músculos, tornando difícil a abertura das mãos para se livrar do contato. Estima-se que o valor mortal está compreendido entre 10 mA e 3 A. Com base nos conhecimentos sobre eletrodinâmica, analise as afirmativas e marque com V verdadeiras e F falsas. Vamos lá, fera, vamos analisar cada uma dessas proposições. A primeira delas fala: a maioria dos condutores sofre um aquecimento ao ser atravessada por corrente elétrica. Ora, um dos efeitos da passagem de corrente elétrica é exatamente o que a gente chama de efeito Joule, que é do aquecimento dos condutores quando percorrido por corrente elétrica. Então, ok, está verdadeiro isso aí. A segunda proposição diz: um condutor percorrido por uma corrente elétrica cria na região próxima a ele um campo elétrico. Opa! Grifa a palavra elétrico. O efeito Ørsted fala sobre a criação de um campo magnético no entorno de um condutor percorrido por corrente elétrica. Então, quando a gente tem corrente elétrica,
na região próxima a essa corrente é criado um campo magnético, não um campo elétrico. Está falsa essa afirmação. E a terceira afirmação diz: em determinadas condições, a passagem da corrente elétrica através de um gás rarefeito faz com que ele emita luz, e as lâmpadas fluorescentes e os anúncios luminosos em neon são aplicações desse efeito. Pois é, com a diferença de potencial, elétrons podem se deslocar através de um gás rarefeito e colidir com átomos desse gás. Nessa colisão, o gás absorve energia e logo em seguida emite energia na forma de radiação luminosa. É exatamente baseado nisso que temos lâmpadas fluorescentes e luminárias de neon. Então, sim, a proposição está verdadeira. E como ele quer saber qual a sequência correta de cima para baixo, a primeira está verdadeira, a segunda falsa, a terceira verdadeira, a sequência é V, F, V. E a alternativa que diz isso para a gente é da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Nos choques elétricos, as correntes que fluem através do corpo humano podem causar danos biológicos. Considerando-se que a resistência do corpo humano é da ordem de 1496 ohms para uma DDP de 220 volts, a corrente elétrica que estará fluindo pelo corpo em miliampere é de aproximadamente... Fera, essa questão parece que quer saber de você só se você sabe fazer divisão. Porque olha só, lembrando aqui da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, a gente pode tirar o valor de I como sendo U, que é a DDP, dividido pelo valor R, que é o da resistência. Então, a parte de física acaba por aqui. Agora, para determinar o valor, a gente vai ter que fazer uma continha, que eu confesso que eu achei chatinha, porque o valor de U está dado 220 volts e o valor de R também está dado, só que é 1496. Aí você diz, poxa, Ives, daria para arredondar aqui para 1500 e fazer uma conta um pouquinho mais simples? Pois é, eu normalmente faço isso, só que todas as alternativas estão muito próximas uma da outra, e aí neste caso é arriscado. Você vai ter que fazer a continha na força bruta mesmo, e aí quando você faz essa continha na força bruta, você acha que esse valor aqui dá 0,147. Na verdade é 146 e mais algumas coisas que você quando arredonda fica 147. Como ele quer em miliampere, eu vou correr a vírgula 3 casas para a direita, 1, 2, 3 casas decimais, e aí eu acho então que a intensidade de corrente é igual a 147 miliampere. Uma questão sem criatividade e com números que a dificuldade é simplesmente operacional. Dividir 220 por 1496. A física acabou aqui, o resto foi só conta de matemática e a alternativa correta é a da letra E. Eita, poxa, essa questão poderia ter sido feita de uma forma diferente para ser mais interessante. Vamos juntos. O corpo humano é bastante sensível à passagem da corrente elétrica devido às atividades musculares, incluindo a respiração e os batimentos cardíacos. Em um teste médico, uma corrente que passa pelo corpo não pode ultrapassar 150 miliampere. Considerando-se a resistência elétrica média de uma pessoa adulta igual a 2 kΩ, é correto afirmar que potência dissipada por efeito Joule no referido teste em micro-ohms, em microwatts é igual a... Fera, como a questão pede a potência dissipada, a gente pode encontrar a potência P pelo produto de U, que é a DDP, vezes I, que é a intensidade de corrente. Contudo, não nos é dado nessa questão o valor da DDPU. Por isso, a gente vai substituí-la lembrando da primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Substituindo aqui,
eu tenho que a potência P é igual a R vezes I vezes I. Eu tenho que é o valor de R multiplicado por I ao quadrado. Substituindo os dados, a resistência R é de 2 kΩ. Então, aqui eu tenho 2 vezes 10 à terceira. Atenção e cuidado com isso. E eu tenho que o valor de I é de 150 micro. 150 vezes 10 elevado a menos 6. Esse valor ao quadrado. O valor da potência P, então, vai ser igual a 2 que multiplica 10 à terceira vezes. Fazendo um ajuste aqui para trabalhar com números menores, se eu corro a vírgula 2 casas da direita para a esquerda, eu aumento 2 aqui no expoente. Então, eu fico com 1,5 que multiplica 10 elevado a menos 4, isso ao quadrado. Então, o valor de P vai ser igual a 2 que multiplica 10 à terceira vezes 1,5 ao quadrado é 2,25. 10 elevado a menos 4 ao quadrado, potência, eu repito a base e multiplico os expoentes, dá 10 elevado a menos 8. A potência P, então, vai ser igual a 2 vezes 2,25, dá 4,5, que multiplica 10 elevado, produto de potências de mesma base, repito a base, e somo os expoentes. 3 menos 8 dá menos 5. Como ele pediu a resposta em microwatts, eu vou ter que subtrair 1 no expoente para que aqui eu tenha menos 6. Se eu subtrair no expoente, eu aumento uma casa decimal aqui no coeficiente, deslocando a vírgula da esquerda para a direita. Daí que a potência na unidade que ele sugere, P, vai ser igual a 45 microwatts. E qual é a alternativa que diz isso para a gente, fera? A da letra C. C de coisa fácil. Fácil quando a gente sabe o que fazer. E é por isso que a gente está junto aqui no Física Total. Esse é seu ano.